Hoje nós vamos responder e-mails de Marcelo Rossi, de São Paulo, capital, Fernanda Romano, de Natal, no Rio Grande do Norte, Hélio Colombo de Luca, de São Paulo, capital também, Kelly Cristina Mancini, de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Miguel Santoro, de Rio Verde, no Goiás, Mirtes Martins Longo, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, Fernando Serra, de Vitória, no Espírito Santo, e algumas mensagens sobre o mesmo tema. Olha as perguntas que me fazem. Professor, meu chefe atual, se esqueceu de todos os que o ajudaram a chegar ao cargo que hoje ele ocupa. É uma pena. Hoje ele, arrogante, está vendo todos se voltarem contra ele. Como fazer ele enxergar que a sua arrogância só o prejudica? Olha a outra pergunta. A empresa onde trabalho vai quebrar porque não aceita fazer parceria com ninguém. Nossos concorrentes estão se unindo contra nós e a direção de nossa empresa parece não querer ver a realidade de que hoje só unidos é que poderemos vencer. O que posso fazer? Olha outro. Já cansei de dizer a meus liderados que precisam cooperar e trabalhar juntos. Eles só competem entre si e não colaboram. Eles não entendem que a cooperação no ambiente de trabalho é a mais inteligente forma de vencer e de subir, mesmo individualmente. E outras perguntas e comentários sobre o mesmo tema. Então, gente, o tema de hoje é ninguém chega ao pódio sozinho. Gente, é uma ilusão que a gente precisa, principalmente nos dias de hoje, acabar com essa ilusão, enfrentar a realidade de que hoje não dá para vencer sozinho. É preciso que a gente se una, a gente se unir. É preciso que a gente faça parcerias, alianças estratégicas, joint ventures, inteligentes, bem construídas, mas sozinho é muito difícil você vencer. Empresas estão se unindo cada vez mais, formando conglomerados, formando cooperativas de compra. As cooperativas são um grande sucesso, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Sabe, a gente tem que entender que indivíduos têm que ser cada vez mais fortes como indivíduos, mas eles serão mais fortes como indivíduos à medida que forem capazes de se unir, de formar, na verdade, teamworks, que a gente chama, equipes, times vencedores. Não adianta ninguém sozinho, é muito difícil vencer. Mesmo em esportes individuais, você não vence sozinho, você precisa de um técnico, você precisa de um bom fisioterapeuta, você precisa, enfim, você precisa de equipe. Um artista famoso não vence sozinho, ele precisa de músicos, ele precisa de pessoas que o vendam, não é verdade? Representantes, etc. Enfim, cada vez mais a gente tem que entender que ninguém chega ao pódio sozinho. E tem gente que parece não querer entender isso. Tem empresa que parece não querer entender, tem empresa que ainda acredita que seja capaz de vencer sozinho, contra tudo e contra todos, quer dizer, não dá mais. Hoje nós estamos na era, sabe, da cooperação, na era da união, isso é muito importante a gente entender. Sempre foi assim, mas principalmente nos dias de hoje. Vamos ver um pouco mais em seguida. Bem-vindos de volta. E como sempre nós temos um texto, Eu queria que você lesse esse texto. E esse texto existe para que você não só imprima se você quiser, se você não quiser imprimir por motivos até ambientais, você mandar para alguém, mas para você ter um documento, alguma coisa que você possa discutir com o seu grupo, sabe? Seja na empresa, seja no clube de serviço, seja no sindicato, seja na sua igreja, qualquer lugar. Então o tema é ninguém chega ao pódio sozinho.
Uma das verdades muitas vezes esquecidas é de que ninguém chega ao pódio sozinho. Conheço pessoas que acreditam poder vencer sozinhas. Conheço pessoas que venceram com a ajuda de muitas outras e que ao chegar ao pódio se esqueceram das que as ajudaram a subir. Profundamente ingratas, incapazes de agradecer, essas pessoas não ficaram muito tempo no pódio e não perceberam que a sua queda se deu por não reconhecerem quem as ajudou a chegar ao topo. Sabe, gente, isso eu vejo todo dia em empresas e pessoas. Outra coisa que sempre observei é que pessoas e empresas de sucesso são excelentes em buscar e estabelecer parcerias, alianças e associações estratégicas. Não sendo egoístas e gananciosas, essas pessoas e empresas se associam com outras pessoas e empresas capazes de agregar mais valor ao que fazem, criando um círculo virtuoso de sucesso. Elas conseguem substituir a competição por formas inteligentes de cooperação, onde todas as partes saem vencedoras. Elas sabem abrir mão de algumas vantagens e benefícios para que a soma total seja maior do que a contribuição individual de cada um, o que se chama sinergia. Sinergia é isso, gente. Sinergia significa que a soma das partes, ela dá um resultado, quando tem sinergia, maior do que a simples soma. Entendeu? Quer dizer, a sinergia de um grupo que é a minha opinião, a sua, mais a dele, né, vão dar uma opinião do grupo, uma sinergia do grupo, maior do que a soma dessas opiniões individuais. Né? Então, essa é que é importante. Né? São mestras essas pessoas, continuando aqui, no que a gente chama de ganha-ganha. A ilusão de querer ganhar sozinho é realmente uma ilusão. É claro que você sempre vencerá pelo seu esforço próprio, mas não se esqueça das pessoas que, às vezes de forma anônima e escondida, ajudaram você a chegar onde chegou. E ao subir, preste atenção para ver se você não está deixando para trás um rastro de ressentimentos, machucando pessoas. Elas não esquecerão sua ingratidão e mais cedo ou mais tarde se voltarão contra você. Vivemos num mundo extremamente competitivo, mas vencer a qualquer preço não vale a pena. É preciso chegar ao topo, cercado de vencedores que alimentarão o seu sucesso e só assim esse sucesso será sólido e duradouro. E eu faço, como sempre, gente, alguns pense nisso que eu queria que você pensasse. Olha lá, pense nisso. Você é do tipo que quer fazer tudo sozinho? Você acredita que somente com parcerias reais, ganha-ganha, uma pessoa pode ter sucesso duradouro? Sabe, gente, eu não duvido que sozinho você tenha sucessos temporários, mas duradouro é muito difícil. Olha, outro pense nisso, você tem dificuldade em dividir com outras pessoas suas ideias e pedir ajuda a elas? Olha, outro pense nisso, você tem sempre em mente quem ajudou você a chegar onde chegou? Né? O que a gente sempre eu pergunto, né? Quem foi a sua sorte? Né? Pense nisso. E olha o último, pense nisso. Você cultiva um genuíno sentimento de gratidão e de união? E como sempre, eu penso nisso, sucesso. Então, gente, a verdade
é que o que eu vejo no meu trabalho de consultoria, no meu trabalho com empresas, com organizações, etc. Pessoas que se arrebentam porque elas querem chegar ao topo sozinhas. Elas não querem dividir os louros de uma vitória que ela mesma sabe que dependeu de muita gente, é claro. Vamos ver um pouco mais em seguida. Então, gente, nós estamos discutindo nesse programa o tema Ninguém Chega ao Pódio Sozinho. Eu quero dizer uma coisa a vocês. Nós temos tido nas empresas de hoje uma aparente contradição e uma coisa difícil de resolver, que é a aparente contradição entre a meritocracia individual e a necessidade de trabalhar em times. Eu vou explicar claramente o que eu quero dizer. Muitas empresas que trabalham no sistema de meritocracia total, elas dão bônus, gratificações e promoções para alguém que dê uma ideia vencedora, para alguém que individualmente contribua de maneira espetacular, vamos chamar assim, de maneira muito forte, para o desenvolvimento da empresa, seja através da criação de um novo produto, de um novo serviço, de um novo processo, etc. Esses funcionários, esses colaboradores, são gratificados pelo mérito de ter dado ideias vencedoras, que geraram, vamos dizer, produtos, serviços, sistemas, processos vencedores. Só que como esse bônus, ele é muito grande às vezes, em muitas empresas que eu conheço, e esse bônus é individual, é dado para cada indivíduo, quando essas pessoas têm uma ideia muito boa e criativa, elas não querem, elas têm dificuldade em dividir essa ideia com outros colaboradores da sua empresa, do seu departamento, etc. Por quê? Porque elas têm medo de ter que dividir o bônus. Porque a hora que eu conto uma ideia para um grupo e esse grupo elabora melhor aquela ideia, ou seja, o que eu expliquei lá atrás, uma sinergia do grupo, a ideia já não pertence só a mim. Ela originou-se em mim, mas o grupo contribuiu tão ricamente com aquela ideia que acabou virando uma outra ideia. E aí, para quem vai o bônus? Quem será a pessoa promovida? Para quem vai o bônus? Aí eu vou ter que dividir o meu bônus, então eu não conto nada para ninguém. Eu não trabalho com espírito de time, ou seja, eu não passo a bola para que o outro também jogue comigo e a gente marque o gol. Muitas ideias estão sendo perdidas das empresas por esse problema. Então o discurso é, temos que trabalhar em time, temos que passar a bola para o outro, temos que ser uma empresa unida, só a empresa unida pode vencer, só que eu premio o indivíduo só, né? Ou, se aquele grupo inteiro deu uma ideia muito boa, eu vou dividir o meu bônus, aquele valor, vamos dizer, por 5, 6 pessoas que participaram daquele grupo. Então, o que está acontecendo? Há uma contradição entre a meritocracia individual e a bonificação individual com a necessidade de você criar times vencedores nas empresas. Então as pessoas, elas têm a ilusão de querer ganhar sozinhas. E aí o que acontece é que elas perdem, não ganham, né? Porque a ideia fica enfraquecida pela não contribuição de outras pessoas, e a empresa perde, obviamente, muito mais. Entenderam? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que equilibrar isso, nós temos que rever alguns conceitos de meritocracia individual
quando eu quero que trabalhe em grupo. Porque senão o que é que vai acontecer? Você imagine, por exemplo, se num time campeão de futebol, por exemplo, num campeonato, o bicho, né, o dinheiro pago para o time se ele ganhar, fosse individualmente selecionado e não o mesmo bicho para todos os jogadores. Ué, ninguém passava a bola para ninguém, passava. O cara pegava a bola lá e queria ele driblar sozinho para ele marcar o gol, não é isso? Então, o que acontece? O bicho que a gente chama, né, o bônus dado para um time vencedor é dado para todo o time, inclusive os reservas. Inclusive os reservas, que é aqueles que estavam no backstage, aqueles que estavam lá atrás. Não é? Agora, e na empresa é assim? Não, na empresa não é assim. Então o que acontece? Eu preciso criar um espírito de time, mas eu premio o jogador individual em detrimento dos outros jogadores. E aí como é que faz? Então esse equilíbrio tem que ser feito. Meu querido, lembre disso. Ninguém vai chegar ao pódio sozinho, nenhuma empresa. Você, eu, nós não vamos chegar ao pódio sozinho. Nós precisamos das outras pessoas. E não, deixa eu falar para você, não adianta você vencer cercado de perdedores. Você tem que vencer cercado de vencedores. Pense nisso. Sucesso. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.